Você sabia que a força de atrito, na verdade, deve ser explicada através de ligações intermoleculares de natureza elétrica entre a superfície do corpo e a superfície do objeto? Não? Então vem comigo que eu te explico. Eu me chamo Eduardo Cavalcante e sou o seu professor virtual. Você está assistindo o terceiro de uma série de vídeos que eu preparei sobre forças de atrito. Nessa aula eu quero especificamente conversar com vocês sobre o que é atrito dinâmico. Então vem comigo que eu vou te explicar nos mínimos detalhes como é que tudo funciona. Eduardo, o que é o atrito considerado dinâmico? É aquele em que o objeto, ao entrar em contato com a superfície, os pontos do corpo que estão em contato com a superfície, esses pequenos pontos do corpo e da superfície que conseguem se tocar, entram em movimento em relação a ela. Em vídeos anteriores, já te explicando o que é o atrito estático, eu já fiz essa figura para você. E já expliquei, na verdade, que por mais polido que seja a superfície do corpo e a superfície na qual ele está acima, na prática o toque efetivo entre os dois se dá apenas em alguns pontos. Esses pontos que se tocam, na verdade, são moléculas do corpo e da superfície que conseguem criar entre si uma ligação de natureza elétrica. Essa ligação é o que, na verdade, deixa um corpo preso a outro, deixa um corpo preso à superfície. Show de bola? Eduardo, então o corpo não consegue tocar 100% na superfície? Não, não consegue. Esses pontos que conseguem tocar a superfície, se eles se movimentarem em relação a ela, aí sim você vai chamar esse atrito de atrito dinâmico, ok? Eduardo, beleza, já entendi. Mas para explicar corretamente o que ocorre quando esses pontos conseguem deslizar acima da superfície, você precisa primeiro compreender quais são as forças que agem no corpo naquele momento. Então, daí porque eu já apliquei todas essas forças aqui. Vamos à explicação delas. Eu quero que você imagine um objeto, tá bom? Esse objeto na presença de um campo gravitacional, então é claro que vai agir logo no seu centro de gravidade a força peso, vertical para baixo. Fora isso, essa força peso, eu quero que você imagine o objeto ligado através de um fio. E eu vou, através desse fio, aplicar uma força. Vou ficar chamando essa força tensora de força do agente externo. Fique à vontade se você quiser chamar essa força de força tração, tá bom? Essa força tensora, associada à presença de força peso, vai fazer eu criar no objeto uma resultante nessa direção e sentido. Essa resultante que se aplica no centro de massa do corpo, no centro de gravidade do corpo, faz o objeto ter a tendência de entrar em movimento e no solo aplicar uma força nessa direção e sentido, que eu estou chamando de uma força F qualquer, que será uma ação. Perceba que essa força ela é aplicada no solo e ela é aplicada por quem? Pelo corpo. E ela, na verdade, ela tem a mesma direção da resultante dessas duas. Quando essa força ela é aplicada no solo, surge a terceira lei de Newton, que é um par de ação e reação. São forças que têm a mesma direção, ó. São forças que têm sentidos opostos, têm a mesma intensidade. E uma quarta característica que poucos aplicam quando estão raciocinando sobre a terceira lei de Newton. Mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade, mesma natureza. O que é isso? Se a ação for uma força de campo, a reação é de campo. Se a ação for uma força de contato, a reação é uma força de contato. O que eu quero que você visualize? Essa força que eu estou chamando-a de uma ação executada no solo. Ela é uma força que ela existe por causa do contato físico do objeto com o solo. Perceba que a reação ela é também uma força classificada como uma força de contato. Essa reação ela existe em quem? No corpo. Executada por quem? Pela superfície. Então a ação é executada na superfície pelo corpo. A reação é executada pela superfície no corpo. É justamente o contrário. Show de bola? Eduardo, eu entendi. Essa reação, por que você está dando tanta ênfase a ela? É para que você visualize realmente quem é normal e quem é a força de atrito. A gente sempre trata a normal e a força de atrito como se fossem forças independentes, mas elas não são. Elas são, na verdade, componentes de uma força única que o solo é capaz de criar no objeto, já que o objeto tem a tendência de movimento para a sua direita. Eduardo, eu entendi. E aí? Aí o que acontece mesmo? Já expliquei em vídeo anterior, quando eu estava explicando força de atrito estática, quando esse objeto se põe acima da superfície,
Alguns pontos do corpo é que tocam realmente na superfície de maneira efetiva. Esses pontos que tocam, o que é o toque, na verdade? É quando moléculas do corpo e da superfície se aproximam, ligações de natureza elétrica se formam entre elas, e isso mantém o objeto preso à superfície, eu vou poder dizer isso. Eduardo, eu entendi essa parte, mas onde é que a gente põe agora o objeto em movimento? Aí foi que eu mostrei a você. Que essa força executada pelo agente externo, ela pode aumentar. O agente externo, posso chegar lá e aplicar forças cada vez maiores. Quando isso acontecer, essa ação executada no solo vai aumentar. O que vai aumentar o número de pontos em contato, o que pode provocar um aumento de ligações, o que pode provocar uma interação maior entre o objeto e a superfície, justificando o aumento de força de atrito. Então, peraí, Eduardo. Quando eu aumento a força tensora, a força de atrito aumenta? Isso mesmo. Aumenta numa determinada intensidade para manter o objeto ainda em repouso. Nesse momento, você é obrigado a chamar essa força de atrito ainda de atrito o quê? Estático. Aí a gente mostra o quê para você em sala de aula? Esse gráfico. O agente externo aplica uma força F qualquer, aí a força de atrito aplica-se na mesma direção, só que em sentido oposto no corpo também. Isso faz o objeto ainda manter-se em quê? Em repouso. Aí você, agente externo, chega lá e puxa um pouco mais, aumentando o valor dessa intensidade. Aí a força de atrito aumenta também. Aumenta para manter ainda o objeto em repouso. Aí você, agente externo, executa uma força qualquer, que é justamente o limite. Esse limite que você provoca faz a força de atrito atingir o seu valor máximo e ainda mantém o objeto em repouso, mas ele está na iminência de entrar em movimento. Ele ainda pode ser chamado de atrito estático. As ligações entre os pontos do corpo e da superfície ainda não foram rompidas, ainda estão existindo, mantendo esse objeto em repouso em relação a essa superfície, mas ele está na iminência de entrar em movimento. O que isso significa? O que você vai imaginar? Essas ligações a ponto de serem rompidas. E é o que vai acontecer agora. Você, agente externo, chega lá e provoca uma força maior do que o limite, maior do que o necessário para romper essas ligações, e essas ligações, depois de rompidas, o objeto entra em movimento. Pontos do objeto que estiverem em contato com o solo, agora se movimentarão em relação ao solo. É onde entra no conceito do que é atrito dinâmico. Como esses pontos que estavam ligados ao solo através dessas ligações se movimentam agora em relação a ele, você é obrigado a chamar esse atrito de atrito o quê agora? Dinâmico. Só que acontece um detalhe a respeito dessas ligações, que é verdadeiramente o que justifica por que essa força de atrito cai um pouco. Como assim, Eduardo? Cai um pouco? Primeira coisa é que eu sei que, através dessa explicação, alguns vão imaginar: Eduardo, peraí, se esse objeto entra em movimento porque essas ligações foram quebradas? Se essas ligações foram quebradas, então, Eduardo, o objeto agora consegue se mover livremente em relação à superfície e com as ligações quebradas deixa até de existir força de atrito. Não. Porque o que está acontecendo é que esse objeto, ao entrar em movimento, você percebe que ele vai sempre se acomodando e tocando em novos pontos. E esses novos pontos que ele vai tocando, ele vai formando novas ligações a partir do momento que o objeto vai se movimentando na superfície. Essas novas ligações formadas vão novamente criando uma coesão entre o corpo e a superfície, fazendo com que o atrito nunca deixe de existir. Ele apenas passa a ser menor. Por que ele passa a ser menor, Eduardo? Porque essas novas ligações formadas, elas não conseguem ter a mesma força que as ligações anteriores. O objeto, por estar em movimento, ele não tem a mesma distância do solo que estava antes. Com essa distância sendo maior, a força elétrica entre eles já não é tão alta. Sem falar que o fato dele estar em movimento não cria uma quantidade de ligações tão alta, o que faz a força de atrito não ser tão alta. Mas o que eu queria que você percebesse para eu lhe dar algo a mais nessa aula, o que quase você não vê por aí? Preste atenção. É comum nós dizermos que a força de atrito, quando ela atinge o seu limite, o valor máximo, ela cai e passa a ser constante. Não é bem assim. A partir do momento que o objeto vai se formando, vai se movendo, essas novas ligações formadas, elas existem em quantidades variadas. Os pontos que vão se tocando do corpo e do objeto, esses pontos não se tocam sempre na mesma quantidade.
do corpo e do solo, esses pontos não se tocam sempre na mesma quantidade. O que você nota? Que a força de atrito, na verdade, ela aumenta um pouco, porque eu tenho mais pontos se tocando e, consequentemente, mais ligações formadas, existindo mais força de natureza elétrica entre o corpo e a superfície, ligando o corpo mais à superfície. Logo em seguida, esse corpo, na continuação de seu movimento, ele vai tocar em menos pontos, fazendo com que o objeto não consiga se ligar ao solo de maneira tão coesa. Isso reduz um pouco a força de atrito, porque eu tenho menos pontos ligados, as forças de natureza elétrica já não são tão intensas. E assim, essa força, na prática, ela vai variando um pouco dentro de uma determinada margem. Eduardo, então quer dizer que o tal do atrito dinâmico, ele não consegue ser perfeitamente regular e constante a todo momento? Não. Justamente porque você tem que imaginar esses pontos que tocam do objeto e da superfície, esses pontos que se tocando tanto em posições diferentes, porque enfim o objeto está em movimento em relação a essa superfície, como em quantidades diferentes nesse toque. Essa quantidade de pontos que se tocam em quantidades diferentes fazem as ligações irem se quebrando e se formando, se quebrando e se formando, se quebrando e se formando. E essa quantidade de diferentes ligações que se quebram e que se formam, a todo momento vão variando essa força de atrito dinâmica, o que justifica ela sofrer essas pequenas variações. Mas ainda dá para dizer que mesmo ela variando um pouco, ela varia nessa margem. E se ela variar nessa margem, ainda dá para considerá-la constante. No seu vestibular, você trata de considerá-la constante. Enfim, qual é o comportamento dessa força de atrito em termos gerais? Dá para dizer o seguinte, que se a força aplicada no agente externo ela ainda não for suficiente para pôr o objeto em movimento, então essa força de atrito ainda se mantém no valor estático. Se você começar gradualmente a aumentar a força aplicada do agente externo partindo do zero, dá para dizer que a força de atrito vai aumentando também numa determinada intensidade, acompanhando a força do agente externo para manter o objeto ainda em repouso. Nesse momento, a força ainda é considerada de atrito estático. Até chegar um momento que a força executada do agente externo atinge um limite, fazendo o objeto entrar em movimento. Aí é o momento onde você pode dizer que os pontos do objeto que estão em contato com a superfície, onde essas ligações são formadas, eles realmente conseguem se mover em relação a essa superfície. É o momento onde você vai imaginar essas ligações sendo rompidas. O atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Como o movimento do objeto vai formando novas ligações e quebrando as anteriores, formando novas ligações e quebrando as anteriores, o que vai acontecendo é que essa força de atrito passa a ser menor, mas ela vai, apesar de variando pouco, variando uma determinada margem, o que me permite dizer que o atrito dinâmico, apesar de ser menor e variar um pouco, ele ainda dá para ser considerado constante. Eduardo, eu entendi. Então o atrito estático ele pode variar, e se variar, ele atinge até um determinado limite. E o dinâmico, mesmo variando como ele varia numa margem, dá para considerá-lo constante. É isso mesmo. Eduardo, eu consegui compreender a situação. Como eu faço para calcular as duas forças de atrito? Você tem duas expressões em que eu gosto de mostrar as duas ao mesmo tempo por causa disso. Essa força de atrito, quando ela é estática, eu gosto de dizer que ela é menor ou igual ao μ estático vezes a normal. A força de atrito, quando ela é dinâmica, ela sim, aí você pode chamá-la de igual ao μ dinâmico ou cinético vezes a normal. Eduardo, por que a força de atrito estática ela tem que ser menor ou igual? Por que ela não pode ser igual? Porque na hora que você coloca força de atrito estática igual a μ vezes a normal, você está dizendo que essa força de atrito estática, por ser igual a μ vezes a normal, você já está se referindo ao valor máximo dela. Perceba que essa força de atrito estática, na verdade, ela é igual à força do agente externo para sempre manter o objeto em repouso. Ela só consegue ser igual a μ vezes a normal no momento em que você atinge o valor máximo. Show de bola? Outra observação, antes de finalizarmos o nosso raciocínio, vale a pena lembrar isso aqui para você. Que o μ estático ele é maior do que o μ dinâmico. Bem, e eu fico por aqui.
Espero eu ter ajudado. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.